Boa noite, colegas. Boa noite, Raquel. Gente, mais 2 minutinhos, tá? Só mais um pouquinho, vou esperar um pouco para ver se entram mais colegas aqui. E a hora que começar eu não vou conseguir ver quem está solicitando entrada na sala. Então vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já começa, ok? Gente, eu vou aproveitar. Você fechou. Boa noite a todos e todas e todes. Eu vou ficar aqui mais nos bastidores da organização e tal da aula. E conversando, tirando dúvida de vocês pelo chat. Mas eu queria já falar o seguinte, que eu não encaminhei a atividade de coesão e coerência, porque como a gente vai entrar nesse lance dos textos propriamente dito, né, eu achei que ia ficar muito confuso, ia ficar apertado e sem necessidade. A gente pode ir trabalhando a questão da coesão e coerência nos textos e nas produções que forem vindo, né? Acho que é melhor porque não tira o foco, fica melhor para vocês trabalharem com uma coisa de cada vez. Foi por isso, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar. Nós vamos falar hoje, vamos dar uma continuidade a falar sobre os gêneros textuais acadêmicos, tá? A Valesca acabou se empolgando na semana passada e entrou com coesão e coerência, e é um tema que, para quem gosta de produzir texto como nós, e sobretudo como ela, se empolga mesmo, né? Não tem como. E, de certa forma, acaba atendendo também a expectativa de todo mundo que produz texto, né? Você ter essa dificuldade, nós temos essa dificuldade de realmente produzir textos que tenham coerência, que sejam coesos. É muito fácil quando a gente está escrevendo, e sobretudo quando a gente está empolgado com aquilo que a gente está escrevendo, a cabeça às vezes trabalhar mais rápido do que a mão, né? E na hora de começar a escrever, você começa a pular, a saltar, e aí não perceber que está produzindo muitas vezes frases que não se terminaram, não se completou a ideia, e aí o texto vai ficando um pouco falhado, vamos dizer assim, né? Então, é algo muito importante, é algo que nós vamos tentar, na escrita de vocês, quando a gente estiver olhando o que vocês vão escrever para a gente, é o que nós vamos tentar, principalmente dar subsídio para que vocês aperfeiçoem isso, melhorem isso. Muito mais do que gramática, isso é muito mais importante do que gramática. O mais importante de tudo, gente, é a gente se comunicar. Somos nós falarmos, temos vontade de falar alguma coisa, temos a intenção de comunicar uma ideia, seja pela escrita, seja pela fala, seja por gestos, né? E você fazer isso de forma que outra pessoa ou um conjunto de pessoas entenda, né? Entenda o que você quer falar, né? Então, aí realmente a comunicação se completa. Isso é o mais importante que tudo. Muito mais, repito, do que você escrever gramaticalmente na gramática normativa correta, vamos dizer assim, né? A gramática formal. Mas é claro que se a gente também puder aperfeiçoar a ortografia, escrever as palavras corretamente e tal, saber utilizar bem a pontuação, é claro que tudo isso daí, vamos dizer assim, enriquece, dá um brilho maior ao texto que você produz, né? Então nós vamos ver alguns gêneros textuais acadêmicos que a gente produz na academia,
nós vamos falar sobre vários deles, mas vamos centrar sobre 2 especificamente, que são os gêneros resumo e fichamento. São gêneros textuais muito comuns, que são muito solicitados, né? Então, por isso, nós vamos centrar neles. Depois nós vamos falar de outro que também é muito solicitado, que é a resenha, mas esse vai ficar um pouco mais para frente, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, tá? Para ficar mais objetiva a aula, e vocês fiquem à vontade para fazer qualquer questão aí durante o chat, e eu terei um prazer de responder imediatamente, tá? Não precisa ser ao final não, tá ok? A gente pode ir interagindo, se alguém quiser falar também alguma coisa, nenhum problema, a gente pode interagir dessa forma, tá ok? Então vamos lá, deixa só um instante que eu vou compartilhar a apresentação. Espera aí. Tá aparecendo aí, não? Esse fica maior. Ficou maior? Ok. Bom, então vamos lá. Resumo talvez seja um dos gêneros assim, mais negligenciado, vamos dizer assim. E, sobretudo, nos tipos de produção acadêmica, como que a gente normalmente vê ou lê, como monografia, um TCC, dissertação, tese, artigo, né? Um artigo científico. Em geral, esse tipo de produto acadêmico requer um resumo, sempre se faz um resumo. Em trabalhos acadêmicos do tipo TCC, dissertação, tese, eles são elementos obrigatórios, esses trabalhos precisam, é obrigatório que tenham resumos, é um elemento pré-textual da estrutura desses textos que é obrigatório fazer. E é interessante que às vezes a gente abre uma dissertação para ler, ou um TCC para ler, a pessoa se dedicou um certo tempo para fazer um trabalho desse, que leva muito tempo, né, para fazer o melhor que pôde, e aí ela já cansada, já não aguenta mais, tem que fazer um resumo. E aí você escreveu, sei lá, 80, 100, 200, 300 páginas, ou 2.200, como um colega da história fez uma vez, uma tese de 2.200 páginas, enfim. Você fez um trabalho mais extenso, né, e ter que resumir em 500 palavras, 200 palavras, 150 palavras, depende muito, porque esse tamanho de resumo varia, nós vamos ver aqui. E aí vem a dificuldade de espremer, né, um trabalho inteiro, de dar conta de toda uma ideia, de tudo que foi desenvolvido, e colocar num pequeno texto, né, vocês vão ver aqui daqui a pouco, fazer uma breve exposição da obra, e de uma forma que seja ao mesmo tempo representativa do que foi feito, né, e que também seja convidativo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que se você vai resumir um trabalho, se você vai fazer um resumo, é um resumo. Então não tem como você enfiar todo o trabalho no resumo, não tem como. Mas eu vou deixar de fora um monte de coisa. Vai deixar de fora um monte de coisa, é óbvio, né? Não tem como espremer um trabalho de 300 palavras, uma tese de 300 páginas, né, em um resumo que ocupa menos de uma página, né? Mas isso tem que ser feito e há toda uma forma, né, toda uma metodologia, uma técnica. Se você entender bem o que é um resumo e que papel ele cumpre no trabalho, você começa a entender que é muito menos complicado do que parece para fazer, tá bom? Mas às vezes a pessoa realmente está cansada e ela não conhece muito bem como é que se faz isso e acaba negligenciando ou fazendo de qualquer maneira o resumo, e ela perde leitor com isso, porque o resumo ele tem 2 funções básicas aí. Uma é ser representativo, ou seja, é dizer exatamente ou claramente aquilo que o trabalho está dizendo, o livro, o artigo, ou o seu TCC, ou a sua dissertação. E a outra é ser um convite à leitura, né? Então, se você fizer um resumo que não expressa bem qual é o seu trabalho, que não diz, que não é tão convidativo, está escrito de qualquer maneira, essa pessoa não vai se interessar de ler seu trabalho, né?
Só um momentinho que eu acho que tem alguém querendo entrar. Peraí. Permitir aqui. Carol, tá. Voltando. Mais um, Eduardo. Mais um. Nossa, o pessoal resolveu entrar. Vamos lá. Voltando aqui. Então, vamos lá. Vocês peguem bem essas duas ideias. O resumo ele precisa ser representativo daquilo que você está lendo, porque pode ser um texto que você está lendo, né? Você está lendo um artigo, você está lendo um livro e você tem que fazer, alguém pede um resumo desse trabalho. Então, é óbvio que você leu lá um artigo de 20 páginas, 25, leu um livro de 100 páginas, e você tem que fazer um resumo de toda essa obra, né? Então, a primeira coisa é, o seu resumo tem que ser representativo daquela obra, ou seja, você vai pensar as principais ideias, aquilo que você julga ser as principais ideias, elas precisam estar presentes no seu resumo. Então, é dessa forma que a gente garante uma certa representatividade ou uma correspondência entre o resumo e o que você leu. Ou entre o resumo, o seu resumo, e aquilo que você escreveu, né? Porque são duas formas aí. Um resumo de uma obra que eu estou lendo, ou o resumo da própria obra que eu escrevi, tá? Seja como for, é sempre uma breve exposição da obra lida ou da obra que foi escrita, né? Que você fez. E ele precisa ser, portanto, conciso, precisa ser realmente, é um resumo, né? Precisa ser sucinto e ser claro, né? E aí a gente precisa escrever com objetividade, com o máximo de clareza e ser esperto no sentido de trazer as ideias mais importantes, aquelas que mais representam a obra que está sendo lida ou a obra que você escreveu, e sem perder aquela ideia de que precisa ser convidativo, né? Que precisa ser, a escrita precisa ser, convidar a pessoa para ler o trabalho. Então, quando vocês estiverem fazendo o resumo da obra, pensem nisso, né? Pensem que vocês vão fazer um resumo que alguém vai ler, e vocês têm que, de alguma maneira, fazer com que essas pessoas também fiquem com vontade de ler a obra que você leu, né? Logo, se você leu uma obra que não gostou, já fica mais complicado de você convidar alguém para ler alguma coisa que você não gostou, a não ser que você não goste dessa pessoa, né? Pô, li uma porcaria de um artigo, vou fazer um resumo para chamar a pessoa para ler. Quero que leia também. Não, não é. Não é o caso. Então, o importante é que a gente entenda bem da obra e faça com esse espírito, né? Não só de fazer uma breve exposição, uma exposição clara daquilo que foi lido ou do que você escreveu, e também, ao mesmo tempo, fazer com que quem lê seu resumo queira ler a obra que você resumiu, né? Ele tem uma estrutura básica, né? Os resumos, de um modo geral, ele tem uma estrutura básica, que é essa que está colocada aqui, né? Então, ela deve informar o tema, o objetivo do que você leu, do artigo, ou do seu próprio texto, ou do livro, qual foi o objetivo geral, o objetivo mais importante. Ah, mas o trabalho tem, sei lá, 10 objetivos. Não, todo o trabalho tem um objetivo mais importante. Então você tem que perceber qual é esse objetivo. Às vezes ele está claro, ele foi claramente dito. Normalmente se diz claramente qual é o objetivo. No trabalho científico é quase certo que vocês vão ter, em algum momento, sobretudo na introdução, normalmente na parte inicial dos trabalhos, se enuncia ali o objetivo geral do trabalho. É ali que vocês irão buscar esse objetivo. O resumo ele também traz a metodologia. Essa metodologia normalmente é como se trata de resumo de pesquisa, tá? Então, às vezes você está lendo um artigo e a pessoa, para fazer esse artigo, ela tem que informar quais foram os procedimentos que ela usou para poder fazer esse artigo, né? Porque normalmente o artigo científico ele é resultado de uma pesquisa. Ele é o produto mais importante, talvez o principal produto que comunica resultados de pesquisa, né? Isso é que faz um artigo, não é qualquer texto que é artigo, tá? Então vocês se não ouviram, vão ouvir ainda na academia por muito tempo, muita gente falando de artigo, todo tipo de texto. Não é. Um artigo, ele é um produto que comunica o resultado de uma pesquisa. Se ele não estiver comunicando o resultado de uma pesquisa, provavelmente não é um artigo, é outro tipo de texto, tá? Não quer dizer que seja menos importante, não quer dizer que não seja um bom texto, mas não seria um artigo. Um artigo tem que comunicar resultado de pesquisa. E aí, quem fez a pesquisa normalmente seguiu uma metodologia. O resumo precisa informar a metodologia. Aí, olha, poxa, mas a pessoa usou, sei lá, um monte de procedimentos, seguiu várias etapas, usou várias técnicas.
como é que eu vou colocar tudo isso num resuminho? Obviamente, mais uma vez, se traz aquilo que é mais importante, mais significativo para colocar no resumo, né? Os resultados. Mas, poxa, imagina uma tese de 2, 3 anos desenvolvendo, chegou a resultados inúmeros, e você tem que, mais uma vez, traz o resultado mais significativo, aquele que representa realmente a tese da pessoa, ou o resultado mais importante da pesquisa, ou do artigo, enfim, né? Ou daquilo que você produziu, porque pode ser o resumo do seu próprio trabalho, né? E a conclusão, ou o que é mais comum, as considerações finais, quer dizer, a pessoa produziu um resultado e qual é a conclusão que ela chega? O que ela traz de uma proposição que seria a sua contribuição a partir do trabalho que foi feito. Então a gente tem que tentar pensar isso. O objetivo, a metodologia, os resultados e as considerações finais ou a conclusão. Em geral, os resumos são assim, tá? Em geral, eles seguem essa estrutura. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de resumo dessa forma, tá? Então, a finalidade básica do resumo é informativa, ele é para informar, mas é também funcionar como um convite à leitura da obra. É muito importante pensar nisso, né? Mas às vezes eu tenho que ser muito, muito direto, muito objetivo, e eu não consigo. Consegue sim, é uma questão, às vezes, da gente saber dosar as coisas, mas há como nós fazermos um texto, né, um texto pequeno, que seja ao mesmo tempo informativo e convidativo. Isso é uma questão que também se aprende no jeito que vai fazendo. Mas é importante pensar nas duas coisas. Mas eu não sei ser convidativo, então pelo menos seja informativo, né? Mas não pode deixar de fazer as duas coisas. Ou seja, o resumo não é um texto qualquer, ok? Existe uma NBR específica sobre resumo. Quando a gente não tem nenhuma referência a seguir, pediram resumo, mas não me disseram como é para fazer, não me deram nenhum modelo, nenhuma estrutura básica, nenhuma quantidade de palavras, não estabeleceram nada. O que eu faço? Vocês precisam saber que há uma NBR, né, a NBR 6028, eu vou mostrar aqui para vocês, está disponível lá no SIGA para quem quiser, tá bom? É bom vocês terem isso e guardar para utilizar futuramente. Então, só observando, ela é uma NBR como qualquer outra, né? E ela vai trazer, ela é pequena, é uma NBR de 2 páginas só, né? Então ela traz aqui, ó, nesse item 3.3.5, quanto à extensão, os resumos aqui, ó, devem ter. São referências. Toda norma brasileira que a gente está apresentando aqui, elas não são leis, elas não determinam, não são impositivas, são referências. A partir dessas referências é que as revistas, os cursos vão, enfim, vão estabelecer limites para esses resumos, tá bom? Mas, como eu disse, se não mostrarem, vocês não tiverem nenhuma referência de como fazer o resumo, podem usar a NBR 6028, que é a NBR específica para resumo, ok? Vamos continuar aqui. Tá. Nós colocamos aqui uma especificação apenas também a título de referência, baseado nas NBRs, mas elas podem ser também variáveis de acordo com, como eu disse, a revista ou o curso que estiver solicitando, tá bom? Mas aqui está uma referência de organização do resumo. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns modelos para vocês, alguns exemplos, né, para ficar mais claro. Então está aqui as especificações, é a formatação usual, né, um texto normal, tamanho 12. Quando eu falo texto normal, em geral se escreve a Times, né, a fonte Times, o Arial, mas eu posso usar qualquer tipo de fonte? Se não houver nenhuma solicitação, nenhuma especificação dizendo qual tipo de fonte tem que ser, você usa o que você quiser, né? O importante é sempre manter um padrão, não haver uma variação de tipo de fonte, tá ok? E também não abusar muito. Eu gosto daquelas fontes script que são todas cheias de trabalhadas e tal, desenhadas. Fica difícil depois da pessoa ler também, aí é complicado. Então, normalmente se escolhe
uma fonte que seja mais clara, né? E se não, eu repito, se não tiver nenhuma exigência especificando qual é o tipo de fonte, você usa a fonte que quiser, desde que sempre mantenha um padrão. O espaçamento simples, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e um único parágrafo. Em geral, o resumo é isso, é um único parágrafo, é um quadradão assim, né? Um quadradão é um único parágrafo. Então, independente da quantidade de palavras que forem colocadas por resumo, em geral é esse o formato, ele é um parágrafo único, quadradão, ok? Eu já vou mostrar agora. Não se usa citações, chamadas de referência. Ah, mas eu já vi resumo feito assim. Em geral, gente, a gente coloca sempre em geral. Tem revistas que especificam isso. Não coloquem chamadas de referência ou citações no resumo. Tem revistas que especificam, então elas exigem que não tenha isso. Aí, obviamente, se quiser submeter e publicar naquela revista, a gente tem que cumprir, né? E faz parte do resumo as palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre as palavras-chave. Olha o modelo aí de resumo, né? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho aqui. Esse é um resumo que eu e Valesco fizemos, né, de um artigo. Então está aqui. Vocês vejam que é um bloco de texto. Aqui tem bastante palavra, né? Aqui provavelmente tem algo em torno de 500 palavras, 550 palavras, né? É um resumo grande, né? Essa estrutura, tipo de fonte, se o título deve ser negrito, maiúsculo, tudo isso normalmente a revista especifica para você como deve ser. E aqui embaixo, as palavras-chave, tá? Depois nós vamos disponibilizar essa apresentação e vocês terão acesso a esse resumo, poderão até ler e ver como é que está escrito aqui, para terem uma ideia de como se escreve. Então, nesse bloco todinho aqui, tá? A gente contextualiza, diz qual é o tema, fala o objetivo, diz como é que nós produzimos, pelo menos um procedimento metodológico, como a gente fez esse trabalho, fala de resultados e, obviamente, as considerações no final do resumo, tá bom? Vamos ver um outro aqui que é um pouco mais curtinho. Vamos lá. Não tá indo? Tá. Ué. Tá. Pronto, olha esse aqui. Gente, todos esses resumos, esses exemplos que eu estou colocando aqui, são resumos que foram feitos para revistas, inclusive qualificadas. Não foi um resumo que a gente fez de qualquer maneira, não, tá? Então, vocês vejam o tamanho daquele primeiro e olha o tamanho desse. Não foi porque a gente quis fazer aqui um texto menor, não. A revista estabeleceu que a gente tinha que escrever esse tanto, e a gente não podia passar dessa quantidade. Então, nós tivemos que fazer um resumo do nosso artigo, esse artigo que está aí, cujo título está em cima. Vocês vejam que aqui já o título já está em toda em letra maiúscula, porque a revista quis assim, né? Exigiu assim. Mas tivemos que colocar todo o artigo nesse pedacinho de texto aí, né? Vamos ver mais um. Esse já fica mais ou menos entre o primeiro e o segundo, né? Tá aqui. Às vezes vem escrito aqui, resumo, às vezes não vem, depende muito da revista, tá bom? Não existe uma regra para isso, a regra é quem exige, quem tem essa condição de exigir e estabelecer para você como é que deve ser feito. Então a gente tem que sempre observar como deve ser feito. Mais um resumo, esse é um pouco mais curto. Nós teve uma revista que a gente submeteu um artigo que o resumo só dizia assim, não pode passar de 5 linhas. 5 linhas, até 5 linhas. Pensa, fazer um resumo em 5 linhas. Você tem que fazer. Vai fazer o quê? Ok? Então, o resumo... deixa eu só voltar um pouco aqui. O resumo é isso aí. Esses são resumos que a gente faz para artigos, que a gente faz para submeter à revista. Esses exemplos todos que eu mostrei para vocês são assim. Mas, obviamente, é importante você pensar sempre naquela ideia de que esse resumo, ele é um tipo específico voltado para esse produto que a gente viu aqui. Então, mas existem outros tipos de resumo, eu vou mostrar para vocês depois aqui no manual de padronização, que a gente já falou dele aqui, vamos mostrar para vocês, não sei se alguém já entrou.
É um manual que a Valesca, mais uns colegas elaboraram, bem interessante, no sentido de tentar ajudar e dar modelos para que os alunos pudessem, para que vocês pudessem ter uma referência mais à mão, né, mais completa, para dizer como é que faz uma resenha, como é que se estrutura um resumo, os tipos de resumo, etc. Tá bom? Já vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Bom, um outro tipo de gênero que a gente também tem bastante na academia, e os professores perdem muito, né? Não sei se já foi pedido para vocês, para algum de vocês, ou alguma de vocês, nos componentes que estão fazendo, são os fichamentos, né? O fichamento, ele tem eu acho um recurso extremamente importante para quem, por exemplo, está lendo e é uma leitura direcionada para se produzir um texto. Eu vou ler e quero produzir um texto adiante. Eu vou ler e preciso fazer um resumo. Eu vou ler, eu preciso fazer uma resenha. Eu vou ler, eu preciso fazer um artigo. Eu vou usar esse texto para fazer um artigo. E o fichamento, para mim, é uma forma muito interessante de você fazer as leituras, registrar o que é mais importante de cada uma dessas leituras e, sobretudo, depois você conseguir recuperar essas informações. Eu já vou falar disso, dessas finalidades do fichamento. Então, o fichamento nada mais é do que uma técnica de estudo e registro de leitura de um texto. Você está lendo o texto e você vai fazer um fichamento desse texto, né? Por que chama fichamento? Não faz parte da época de vocês, é muito mais antigo, mas houve uma época em que, quando a gente ia fazer os fichamentos, a gente realmente usava umas fichas pautadas. Não sei se vocês já viram, assim. Ela tem vários tamanhos, mas é uma ficha pautada, né, com dois lados, assim, branca, com pauta mesmo, né? Um cartãozinho. Então ela tinha pequena, tinha maior, tinha vários tamanhos. E era aquilo que a gente usava para poder fazer os fichamentos dos livros, né? Então, na época que não tinha computador, não tinha, você tinha que fazer isso à mão mesmo, né? Escrever e organizar num fichariozinho para depois você tá tudo organizado para depois você recuperar o que você leu. Então, por isso esse nome de fichamento, tá? E aí o nome permaneceu até hoje, embora hoje já não se usa, ninguém mais usa essas fichas. Um ou outro, é muito difícil, mas a maioria das pessoas não usa mais essas fichas. Então nós temos aqui esses 3 tipos de fichamento, nós vamos mostrar cada um deles, tá? O de citação, o bibliográfico e o fichamento de resumo ou de conteúdo. E, se bem organizado, serve à recuperação de informações sobre obras lidas. Gente, então são 2 funções importantes do fichamento. Uma, você registrar e, obviamente, entender até melhor a leitura que você está tendo. Por exemplo, eu acho que todos aqui têm uma forma de rachurar, rabiscar, escrever do lado, circular, grifar. Tem uma forma de enquanto está lendo, ficar marcando aquilo que acha mais importante no texto. O fichamento é a mesma coisa, é você também, só que a única diferença é que você não vai ficar só riscando no texto, você vai transcrever, você vai registrar. Pode ser uma transcrição, você pode colocar uma citação de repente, se for um tipo de fichamento de citação, mas você vai também registrar aquilo que você pensa, aquelas ideias que aquele texto está te provocando, né? E você vai escrever aquilo que você entendeu, vai fazer um comentário crítico daquela passagem que você está lendo. E é isso que constitui o fichamento. Porque, na verdade, você vai fazendo, já estabelecendo uma espécie de diálogo, vai registrando seus pensamentos durante a leitura, né? Isso facilita muito depois você recuperar essas passagens, né? Imagina você estar lendo, pensou uma coisa e não registrou, não escreveu, vai esquecer, nunca mais vai lembrar disso, né? Então, o fichamento tem essa vantagem grande, que é você também recuperar as informações, recuperar as ideias que o texto te provocou, recuperar e saber onde você leu. Imagina você pega a Valesca quando estava fazendo o doutorado dela, leu dezenas de livros e leu um monte de artigos, trocentos artigos, e aí lá na frente tem que escrever a tese, os capítulos da tese e tal, e aí, de repente, leu um monte de coisa. Onde é que eu li tal coisa? O que tal autor falou sobre isso? O que Manuel de Barros fala? Imagina você ter que recuperar essas informações e não registrou nenhuma. Já pensou nisso?
Então, se você fizer o fichamento direitinho, bem organizadinho, você pode ler o quanto quiser. Depois você consegue recuperar a informação no momento em que precisar, né? Então, o fichamento também tem essa finalidade aí. Para um bom fichamento, né? Para você fazer um bom fichamento, esses itens aqui são muito importantes. Então, a leitura propositada, ou seja, o que é leitura propositada? Você está lendo buscando algo, você está lendo com um propósito, ou com propósito, né? Eu quero entender, por exemplo, eu peguei um artigo do Milton Santos, né, ou um livro do Milton Santos, e eu quero saber o quê? O Milton Santos fala um monte de coisa. Eu quero saber o quê? Eu quero ver o que o Milton Santos fala sobre o conceito de territorialidade, por exemplo. Então eu já tenho um propósito. Não me interessa, eu posso ler um monte de coisa, mas o que me interessa mais é saber o que o Milton, naquela obra, naquelas obras, fala sobre esse conceito especificamente. Então, é isso que a gente fala de uma leitura propositada, né? E os propósitos são variáveis, eu só dei um exemplo aqui de conceito, mas pode ter outros propósitos. O mais importante é isso, é você não ler. Ler é sempre bom, mas se puder ler, né, investido aí de uma expectativa inicial, de um propósito, um objetivo, melhor ainda, tá bom? Porque aí não fica só uma leitura, fica uma leitura e já buscando alguma coisa a mais no texto que está sendo lido. A atitude crítica, claro, ninguém deve ficar acreditando em tudo que está escrito, por mais bonito que seja o livro, ou por mais importante que seja o autor, ele não sabe tudo, né? Ele não tem domínio total, não tem o conhecimento de tudo, de todas as ideias, ele também é limitado, ele também é parcial, né? As suas ideias às vezes não estão totalmente formadas, e nada disso ele escreve. Às vezes escreve, mas a maioria não escreve. Então você tem que ter uma certa atitude, né, de olhar aquela leitura através da sua experiência, através de outras leituras, cruzar as leituras, né, para saber se aquilo que aquele autor está falando se aplica à sua realidade, se aplica às suas... corresponde com aquilo que você pensa. É isso que a gente chama de uma atitude crítica, não é? Atitude crítica não é você duvidar o tempo todo, eu não ou ser o descrente, não é isso que é atitude crítica. A atitude crítica é você procurar pensar, refletir, cruzar com a realidade, ver se aplica ou se não se aplica, né? Às vezes o que um autor está falando se aplica àquela situação naquela época em que ele escreveu, e de repente não se aplica mais hoje, e de repente não se aplica mais na sua realidade, né? Mas alguma coisa pode ser que seja interessante. Então, essa atitude de selecionar, de buscar o que é mais importante, o que é mais útil, o que não é, o que não serve, e separar, é isso que é a atitude crítica, né? É dessa forma que a gente deve fazer as leituras. Então, isso vai enriquecer seu fichamento. E, claro, quanto mais leitura sobre um tema, melhor. Às vezes, a gente sempre se depara com essa pergunta, né? Quanto que a gente precisa ler para fazer tal coisa? Quanto a gente precisa ler para fazer um artigo? A resposta é, quanto mais, melhor. Não existe limite para isso. Quanto mais a gente lê sobre um tema, mais a gente domina esse tema e mais a gente quer ler sobre esse tema. Não existe limite para isso, tá bom? Domínio das regras de citação, claro, vocês viram lá 10, 15 e 20. Domínio das regras de referência, nós vamos ver ainda a NBR das referências. Isso ajuda bastante na hora de você fazer a identificação dos seus fichamentos ou fazer a chamada de referência corretamente, para que depois você também recupere a informação, né? Fazer uma coisa corretamente, certinho, direitinho, porque depois você fica fácil de identificar qual é o livro que você leu, em qual capítulo que estava aquilo escrito, fica tudo mais fácil, né? Então, essa questão de organizar as ideias, você pode ser bagunceiro ou bagunceira do jeito que for, com qualquer outra coisa, mas na hora que estiver fazendo as leituras, na hora que estiver fazendo seus fichamentos, a gente precisa ser organizado, a gente precisa cuidar de sempre estabelecer informações, colocar registros que facilitem a identificação depois, gente. Isso é muito importante. Por que eu preciso ser organizado? Por que eu preciso escrever cada coisa? Exatamente para que depois, quando você precisar recuperar a informação, você recupera com facilidade.
né? Então é importante estabelecer um padrão aí. Quer ver uma coisa que é importantíssimo no fichamento? Sobretudo para fichamento onde você, às vezes, vai colocar citação e vai colocar seu posicionamento, você saber e diferenciar no fichamento, na hora que você está registrando, o que é texto do autor, ou seja, o que foi transcrito daquele autor, né? E o que é texto seu, ou pensamento seu, ou não é texto do autor, é texto seu. Se você não conseguir diferenciar isso no fichamento, você corre um sério risco, depois não saber quem escreveu o quê, né? Ou de repente ficar até feliz, nossa, eu escrevi tão bem isso aqui, nossa, eu não estava inspirado a hora que eu escrevi isso aqui. Não foi você, você transcreveu e não lembra mais. Acontece, né? E aí, já pensou se isso acontece? Aí você vai, faz o seu resumo, faz o seu artigo, escreve aquilo aí achando que foi você, e não foi. Não lembra que foi uma transcrição. Logo, aí alguém recebe lá e fala, ó, isso aqui foi copiado, você não podia fazer isso, né? Então, dominar essas regras, ser organizado nesse sentido, organizada, é fundamental. Eu já vi, por exemplo, quem usava cores diferentes para uma coisa e outra. Às vezes não queria usar aspas, né? Fazia cor diferente, né? Escrevia vermelho para, sei lá, cor que quiser, preto para as transcrições, azul para texto que é meu, para fazer a diferença, seja qual for a forma que usarem, né? É importante que essas coisas fiquem bem claras, bem diferenciadas, para que você não corra o perigo de estar, de repente, se apropriando indevidamente, sem saber, sem se lembrar, de texto de outra pessoa, porque isso realmente pode causar problemas, e depois você explicar que, como é que fala? Dizia antigamente, que focinho de porco não é tomada, fica complicadíssimo, tá bom? Vamos ver alguns modelos aqui de como fazer o fichamento. Eu vou mostrar para vocês eu vou direto lá para o manual. Só um momentinho que fica bem melhor, tá bom? Só um momento aqui. Bom, esse aqui é o nosso manual que eu acabei de falar para vocês. Ele ele tem aqui esse endereço, né? Nós já colocamos vamos colocar de novo aí no grupo para que vocês possam acessar com mais facilidade, mas esse endereço está informado em várias aulas do CIGA, né? O caminho mais fácil é ir lá se esquecer, por exemplo, não tá, é ir na página do Secult, olha naquela coluna do lado esquerdinho ali e tal, embaixo está lá o manual de padronização para textos acadêmicos, tá bom? E aí vocês têm os vários tipos de gêneros aqui, de trabalhos que podem ser feitos, e nós estamos vendo esses aqui, né? Então vamos ver aqui o fichamento de citação. Deixa eu ver, acho que eu já coloquei aqui o fichamento de citação. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Tá. Você aqui explica o que é o fichamento, tá bom? Aqui, ó. Sempre vai ter esse iniciozinho explicando o que é aquele tipo de trabalho. Então, aqui o que é um fichamento, um fichamento de citação. E aqui tá, ó, baixa template aqui. O que é esse template? Por exemplo, no caso do fichamento de citação, nada mais é do que o modelo que vai ser usado. Então tá aqui, ó. Quando clicou lá, abre esse arquivo aqui, que é o fichamento de citação. Então aqui você vai simplesmente preencher esses itens aqui, né, com o seu nome e tal, ou com aquilo que está sendo colocado. Depois tira o azul, obviamente, não precisa ficar azulzinho aqui, né, mas aqui é mais para chamar a atenção o que deve ser escrito. Mas aqui você já tem um exemplo, tem um modelo a ser seguido de como fazer um fichamento de citação, né? Então, essa obra, esse trabalho que os colegas fizeram aqui ajuda muito nesse momento, tá bom? Vamos ver um outro. Aqui nós temos o fichamento bibliográfico, o fichamento crítico. Aqui tem um template dele. Vamos ver primeiro aqui. Aqui dizendo o que é o fichamento bibliográfico, que é um tipo bastante utilizado também, né? Que correlaciona em cada obra que você lê e o seu posicionamento, né? Você vai alternando com o seu posicionamento a respeito daquilo que está sendo lido, né? E aqui tem o template, tá? É o modelo a ser seguido, ok?
aqui eles colocam, tudo isso aqui, gente, são exemplos, obviamente você substitui isso a partir daquilo que você efetivamente está lendo, né? Ou que você leu, ok? Mais um, o fichamento de resumo de conteúdo, está aqui dizendo o que é, né? E o template, que é esse aqui, ok? Beleza, então vocês já sabem onde encontrar o que é cada fichamento e uma referência, um modelo, uma referência para organizar esse fichamento, como ele é feito, né? Vamos ver os resumos, aqui no mesmo manual. Aqui no mesmo manual nós temos um resumo acadêmico, aqui, tipo de resumo acadêmico, ele vai dizer o que é, e aqui eu vou clicar direto para mostrar para a gente o template. Aqui. Aqui é um resumo acadêmico, que é mais ou menos aquele que a gente já mostrou, né? Aqueles modelos que coloquei para vocês no início da apresentação, né? Mas aqui está o template que vocês podem utilizar na hora de elaborar o seu resumo. Vejam que todos os templates aqui, ele traz esse cabeçalho aqui de identificação, porque obviamente se trata, os colegas fizeram esse manual exatamente para que vocês usem ele para entregar uma atividade para um outro professor. Então é importante que haja essa identificação para que o outro colega, o professor ou a professora, a hora que receber o seu trabalho, o seu resumo, saiba a quem pertence, né? E aqui está o resumo acadêmico. Vamos ver outro tipo. Tem um resumo atividade, que é um outro tipo de resumo, já é um resumo um pouco mais elaborado, né? A partir da leitura que é feita. Vamos ver aqui o template. Esse, você veja, é algo mais extenso. Você no fundo, você já escreve um outro texto a partir do texto que você leu, né? Então aqui é algo que realmente você acaba sendo obrigado a estabelecer uma leitura crítica mesmo, mais aprofundada do texto, cruzando com outras leituras, tentando mastigar bem esse texto, refletir bem ele, senão você não consegue fazer esse resumo de atividade, né? Gente, a maior razão, uma das principais razões ou motivo do porquê a gente não consegue escrever, botar as coisas no papel, é porque falta na cabeça as ideias, é porque falta a leitura, falta você alimentar de informações e parar para pensar sobre aquilo que está lendo. Quando a gente não faz isso, ou não faz isso bem, faz isso de qualquer maneira, lê de qualquer maneira, não procura refletir sobre o que está lendo, né? Não faz aquela leitura, como nós falamos aqui, com atitude crítica, né? Com vontade de entender, não adianta querer escrever alguma coisa depois, porque você não vai sair nada. E essa não é a dificuldade de incapacidade pessoal, não, é simplesmente porque a cabeça está vazia, não tem aquilo que precisa ter para que você possa escrever, né? Escrever já não é fácil, e escrever com uma cabeça bagunçada, que está pensando na festinha, na balada, tem que pensar também, mas nesse momento não, né? Que está pensando um monte de outras coisas, ou às vezes não sai nada, não tem como, não há quem faça isso, né? Então não é um problema de um ou outro, é um problema de todo mundo, a gente tem que se concentrar para fazer as coisas. Vocês vejam que esse resumo atividade é um outro texto, né? É um outro texto. Isso aqui em alguns eventos que a gente participa e faz, é o chamado resumo expandido. É um resumo que tem 5 páginas, né? Mas isso é um artigo. Não, é um resumo expandido, né? Alguns eventos pedem isso, um resumo expandido, onde você tem um espaço maior para escrever sobre aquilo que você produziu, ou para escrever sobre aquilo que você leu, né? Vamos ver um outro tipo. Sim, são só esses 2 resumos. Muito bem. Então, aqui está, portanto, onde vocês devem achar, né? Depois nós vamos ver a resenha. Esse manual, só para aproveitar que está aqui, ele tem outros gêneros, tá vendo? Ele explica aqui o que é uma resenha, mostra template, artigo, memorial, ensaio,
como se faz um pôster, um relatório técnico-científico. É um trabalho realmente bastante cuidadoso nesse sentido, de tentar atender naquilo que mais se solicita na academia, no sentido de facilitar vocês a elaboração disso, quando não há referência. É sempre importante isso. Usem isso daqui quando o próprio professor, quem solicitou, já não estabeleceu uma referência. Às vezes o professor pede, ou a professora pede a resenha e já estabelece, olha, eu quero a resenha de tal forma, eu quero o resumo assim. E aí vocês não vão entrar numa briga. Ah, mas eu vi que era de outro jeito, ou eu não sei. Faz de acordo com o que a professora ou o professor pediu. Se eles não disserem nada, né, não estabelecer nenhuma referência, vocês têm aí esse trabalho para recorrer e pegar aí um modelo interessante, vários modelos sobre vários tipos de trabalho que a gente faz, tá bom? Ufa! Vamos... Bom, a Valesca tem uma novidade para vocês aí, vai ser bem interessante, eu acho que vocês estão todos e todas esperando isso, né? Então vamos ouvi-la, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, o momento é esse. Oi, gente, eu coloquei aqui para vocês, do ladinho, que esse manual, ele tá tanto no site do Secult, quanto no site do Bicult, né? E aí vocês podem procurar vai estar lá sempre do ladinho, na coluna do lado esquerdo, vai estar lá direitinho o manual de padronização, manual de padronização de textos acadêmicos. Então é só clicar ali e começar a percorrer por esse manual aí. Muitos colegas utilizam esse manual nas suas atividades, porque ele está bem atualizadinho e às vezes eles pedem com alguma alteraçãozinha. O Sérgio falou de novidade, mas eu não sei muito bem qual é a novidade que ele está se referindo. É o texto. Ele jogou para mim não é bem novidade, né? Assim, mas é coisa que vocês não vão gostar, ele fala para eu falar. Aí a parte legal fica com ele. Mas vamos lá, né? Eu vou tentar fazer uma carinha aqui de bacana. Não é, gente. É porque, assim, na aula passada, agora falando sério, na aula passada, ou retrasada, agora eu não me lembro muito bem, a gente comentou um pouquinho, pediu para algumas pessoas falarem dos seus componentes e quais componentes estavam e tal, então a gente já tem uma noção aí, né? De que tem gente que está com 2 componentes, está só nesse componente e tal. E aí, dentro do nosso componente de leitura e produção de texto acadêmico, não faria muito sentido para a gente não passar por texto acadêmico, né? Até porque a gente precisa, de alguma maneira, contribuir aí para essa escrita acadêmica. A gente sabe que não vai sanar tudo, a gente tem plena noção disso, né? De lacunas que a gente já falou aqui, mas a gente precisa, o componente precisa disso, né? Então, nós estruturamos para esse componente 3 atividades de produção, né? Uma é uma resenha, que já está lá no site do SIGA, já, uma resenha não muito longa, mesmo porque a produção não é muito longa, mas é em cima de uma palestra da Chimamanda. Quem não assistiu, assiste, mesmo que não seja para fazer desse componente, assiste, que vale muito a pena, que é o perigo da história única. Mas o fritar dos ovos das coisas, como é que tá rolando? Nós colocamos essa proposição, né, de resenha. Então, para quem está sem nenhum componente que tenha pedido alguma coisa de resenha, precisaria fazer a resenha dessa palestra, certo?
Ah, mas o professor pediu um resumo, uma resenha de tal. Vamos aproveitar, a gente já falou que a gente vai aproveitar do outro componente. A mesma situação vai para o mapa conceitual. Nós vamos disponibilizar para vocês lá no SIGA um texto para fazer um mapa conceitual. Ah, mas eu queria fazer porque o professor pediu que a gente lesse tal texto. Faz desse texto que o professor pediu, então, certo? Mas para agora, nós vamos começar o componente de leitura e produção de texto acadêmico com um fichamento, certo? Então, vocês já podem entrar no site do manual de produção, no manual de padronização de textos acadêmicos aí que o Sérgio colocou, que eu coloquei aqui do ladinho no chat o link, e já podem baixar, a gente vai colocar lá no grupo também, o fichamento de conteúdo, que é o fichamento que vai trabalhar, é o fichamento de conteúdo, né? O fichamento de conteúdo, e aí nós vamos postar lá um texto que eu acho que é muito interessante para a gente. Na verdade, eu estou aqui em dúvida em 2 textos, né? Um que fala sobre o artigo científico e o outro que vai falar como ler, entender e redigir um texto acadêmico. Eu tô entre esses 2 aqui, mas a gente vai postar lá no SIGA e colocar também no grupo esse texto de fichamento. Mas esse texto só é para fazer quem não tem nenhuma atividade proposta em outro componente. Não tem nenhum texto em outro componente. Então, está fazendo só o de laboratório de leitura e produção de texto acadêmico. Estou só com vocês. Eu faço como esse fichamento? Vai fazer com esse texto que a gente vai postar lá no SIGA, certo? Os outros, todo mundo que tiver em outro componente, a gente viu que o professor está pedindo uma leitura de textos. Então, vai fazer o fichamento, tá, desses textos que o professor está pedindo. A Loane diz que vai ler 30 mil vezes, 90 vezes o perigo da história única. É muito bom o perigo da história única. Então, já está aí facilitado, Lu. Já tá no jeito. Dúvidas, gente? Só que não é para fazer sobre esse texto. O perigo da história única é lá na frente, tá certo? É lá para frente, é lá no... A gente vai discutir e pedir resenha dele lá na frente. O para agora, o que vai ser cadastrado lá no SIGA vai ser o fichamento, certo? O fichamento de conteúdo, e para quem está em outro componente, vai fazer de outro texto que quiser. Para a gente não importa. O que importa para a gente é que você faça o fichamento. Isso que importa para a gente. Não importa se é do conteúdo de outro componente, certo? Gente, alguma dúvida? Vamos abrir para as dúvidas agora. Tá tudo lindo assim? Tá lindo? Que maravilha, gente. Todo mundo... Vitor, se pode ser de um livro, é um fichamento de conteúdo. Então, o mais próximo possível que esse texto, que esse livro, que essa parte tenha proximidade com o texto acadêmico, seria melhor. Deixa. Tá no chat. Quem foi o Vitor? O Vitor. Vitor, esse livro que você está perguntando, foi solicitada a leitura dele em algum componente?
Oi, Vitor. Respondeu? Não, né? Então é o seguinte, a Valesca colocou duas situações. Uma, vocês optar por fazer esse fichamento de conteúdo de um texto cuja leitura tenha sido solicitada por algum outro componente, tá certo? Ou é leitura que ainda vai ser feita, ou é leitura que já foi feita, né? É uma possibilidade, fazer o fichamento de um texto, artigo, sei lá o quê, cuja leitura foi solicitada por algum outro componente. Primeira situação. Então, para esses, enfim, que forem fazer a leitura desses textos solicitados por outro componente, a gente precisa saber que texto é também. Então, é importante que na hora que for enviar o fichamento, informe para a gente antes qual é o texto que vai fazer o fichamento, para a gente saber, tá bom? A gente precisa ler o texto também, para poder saber se o fichamento foi bem feito. Então, essa é a primeira situação. Vai fazer o fichamento de um texto cuja leitura foi solicitada dentro de outro componente. Bom, a outra situação é para aqueles que não têm essa solicitação em outro componente. Tá? Ninguém solicitou leitura de texto nenhum, acho difícil isso, mas enfim, ninguém solicitou nenhuma leitura de nenhum texto, não pediu nada disso. Para esses ou essas, enfim, nós vamos disponibilizar um texto para que seja feito o fichamento desse texto. Ok? Então são essas duas situações, tá bom? Fora disso, aí fica mais complicado. Então é importante que a gente só coloque essas duas situações. Ah, mas eu estou com um texto que o professor solicitou, mas eu não quero fazer dele, quero fazer do texto que vocês vão disponibilizar. Não tem problema, né? Não teria problema. Se for uma opção não querer fazer do texto que foi solicitado pelo professor, não, que seria melhor, porque já atendia a gente e atendia a eles, né? Essa que é a ideia. Mas se preferir fazer sobre o texto que a Valesca vai disponibilizar depois, nenhum problema, tá bom? É isso aí. Não sei se ficou claro agora. Gente, esse texto que eu vou colocar, ele tem 5 páginas. É um texto que ele já é um resumo de um livro. O livro ele tem 114 páginas, mas eu fiz um resumo dele, deixando ele bem com as ideias bem centrais mesmo, para poder facilitar, certo? Mas é um texto muito tranquilo, é um texto bom, simples, uma linguagem tranquila, simples. Então, quem está aí em outro componente, mas não tem texto para fazer, né, ou texto para ler, enfim, no caso do Luene, ele está no de inglês, né, e lá eles fazem algumas leituras de textos em inglês, mas são textos pequenos, né, são textos bem, eu sei como é que é a metodologia de trabalho deles, então, Lu, é melhor você fazer, se você não está em outro componente, é melhor você fazer esse que a gente vai postar lá no Cigar e no grupo. A gente vai postar no Cigar e no grupo, tá? É isso, gente. Só lembrando que nós, para facilitar, nós já combinamos, né? Nós vamos postar sim no Cigar, a atividade vai ficar registrada lá, etc. Já está até, nós só vamos especificar isso lá depois, mas também iremos colocar no grupo e vocês poderão entregar depois também postando por e-mail ou pelo grupo, desde que venha nas especificações que nós vamos colocar, tá bom? Então ninguém pode colocar lá no Cigar, pode postar? Pode também, mas se quiser mandar, achar mais fácil, enfim, postar de outra forma, por e-mail ou pelo grupo, também pode ser, tá bom? Então nós vamos receber de várias formas aí, sempre dentro do prazo que nós vamos estabelecer, e nós vamos informar, provavelmente junto com o texto aí, então amanhã a gente já vai informar tudo isso para vocês, tá? O prazo e o texto de alternativa para aqueles que não têm solicitação de outro componente.
Tranquilo, gente? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Não, dúvidas? Então tá. Ó, semana que vem é dia 28. 28, e aí vai ser, pelo calendário, até o calendário suplementar, nós não temos aula, certo? Nós não temos aula síncrona, tá? E aí a gente vai pensar com vocês depois uma maneira da gente de repor essa aula com vocês, porque é dia do servidor, como é? Dia do funcionário público. Dia do funcionário público, e aí eles colocaram um feriado, enfim, nesse dia, inclusive no calendário suplementar lá, dia 28 não tem aula, é feriado. E aí a gente não vai ter aula síncrona, certo? Mas nesse horário da aula síncrona, a gente vai preparar alguma atividade lá no CIGA para vocês, para a gente pensar nessa atividade como uma reposição, tá certo? Tudo bem? Então, a gente também vai avisar lá na aula e no grupo, para que ninguém fique tentando entrar aí na sala e perdido. Perdida. Vocês têm algum outro dia da semana que poderia acontecer aula? Que não seja quarta-feira? Será que teria? Porque seria ótimo que a gente não deixasse de dar essa aula síncrona. Não, na quarta-feira já falaram para a gente não, de jeito nenhum. Então, mas poderia ser em outro dia. E seria importante para a gente ter essa aula para não faltar, porque são 14 semanas e com esse feriado a gente não consegue fazer 14, sim 13. Né? Então a gente precisa dessa aula para não faltar, não prejudicar o conteúdo, tá bom? Então a gente tem que achar um dia aí em que a gente possa fazer um encontro síncrono. Tem um par de gente aqui que... Eu não sei se no sábado, no horário Nem na sexta-noite. Tem um par de gente aqui que pode na quinta, né? Quinta pode ser uma também, gente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar no grupo. Vamos colocar no grupo, então, a possibilidade de quinta-feira lá, né? Para ver se pelo menos a maioria pode, né? Aí a gente coloca lá na quinta-feira, e aí vocês dão aquele joinha, essa tá fechado. Nós vamos... A ideia dessa aula é a gente... uma delas é falar sobre a NBR das referências, que é uma outra NBR que vocês vão precisar usar bastante. Aliás, já para o fichamento, vocês precisam fazer a referência do texto que estarão fichando. E para fazer essa referência, vai ter que usar a NBR 6023. Então, um dos temas dessa aula seria exatamente sobre a NBR 6023 para falar de referências. Né? Claro que a gente pode tratar de outras coisas, pode falar de novo do fichamento e tal, para tirar algumas dúvidas. Aliás, tendo dúvida, e eu sei que vai ter aquele ou aquela que for lá no manual para padronização de trabalhos acadêmicos e ler sobre o que é o fechamento de conteúdo e tal, e começar aí realmente ver como é que a coisa é, vai ter dúvida. Posta no grupo, pergunta, manda e-mail, para saber, para entender bem como é que se faz, tá bom? Nós vamos estar à disposição para esse tipo de informação, para que vocês possam fazer um bom trabalho nesse sentido. E não deixa isso para a última hora, pelo amor de Deus. Já começa a trabalhar, porque não vai ser prazo longo para se fazer isso não, viu? Porque nós temos outras solicitações e a coisa precisa andar. Então essa aula, na semana que vem, se possível
não sendo na quarta-feira, mas em qualquer outro dia, uma das razões é para isso, para que a gente possa tirar todas as dúvidas, mostrar para vocês como é que faz as referências. A NBR 6023 é a NBR mais extensa que tem, elas são 23 ou 24 páginas, se não me falha a memória, e tem várias nuances, vários detalhezinhos que costuma confundir bastante e fazer com que as pessoas que consultem fiquem com muita dificuldade nisso, né? Então é importante que a gente possa fazer essa apresentação. Nada impede também de que vocês já também olhem a NBR, dê uma leitura nela, comece a olhar como é que, pelo menos para ver o que ela contém, né, para já se ambientando dentro da NBR, porque isso costuma facilitar bastante, tá bom? Então nós vamos fazer uma consulta pelo grupo aí, para saber quando é que a gente pode fazer esse encontro síncrono com vocês, para a gente fazer essa reposição, ok? Para não ter problema com a quarta-feira. Gente, vamos desenferrujar aí o namoro, hein? Todo mundo namorando a NBR, dando aquela piscadela lá, dando uma chavecada na NBR. Ó, então, vamos colocar lá no grupo na quinta-feira para ver como é que a galera responde lá, tá? Mas eu acho que vai dar super certo, tá bom? É isso, gente. A gente vai se falando, como sempre. Qualquer dúvida, a gente tá por aqui a qualquer tempo, menos sábado e domingo. Que aí a gente tira a nossa folguinha para tomar cervejinha, tá bom? Dúvidas, gente? A dúvida é só quando chegar lá, né? Tá certo. Fechou, então, gente. Um beijo grande, ó. Beijo pra vocês. Boa noite. Obrigada de novo. Obrigada. Boa noite.